Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, estamos começando mais uma edição do programa Integração e Cidadania. Hoje, dia 12 do mês de julho, já está no ar Integração e Cidadania. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Comunidade FM 105,9. Lembrando que estamos também ao vivo pelo Facebook do Jornal do Porto e também pelo YouTube do Jornal do Porto, já também no perfil da Pastora Akari. Daqui a pouquinho compartilhamos também na rádio e também no Abordagem Regional. Pastora Akari, hoje deu para prosear um golinho, né? Antes de começarmos aqui o nosso programa, deu para fazer aí um preâmbulo bacana. Pastora Akari, seja bem-vinda, a nossa anfitriã e comandante do programa Integração e Cidadania. Bom dia, pastora. Bom dia, Paulo Carvalho. Um afetuoso abraço para você. Bom dia, ouvinte. Gratidão por adentrarmos mais uma vez em sua casa, carro, caminhão, trabalho, restaurante, loja, onde você estiver na região de Porto Ferreira, toda essa região aí nos acompanhando. Gratidão. Gratidão mesmo por mais uma terça-feira. O Integração e Cidadania está com você. Muito bem, vamos cumprimentar a nossa convidada. Edmara, libera o seu microfone aí, vamos lá. Bom dia, Edmara. Bom dia a todos presentes no YouTube, no Facebook, em todas as mídias. Deixo o meu abraço e me coloco aqui para falar um pouquinho com vocês. Ô, Edmara, você já conhecia esse programa aqui, o StreamYard, ou não? Não, primeira vez que eu estou usando, achei maravilhoso, simples de entrar, sem complicação, fácil acesso, muito, muito legal. Legal, muito bem. Bom, você viu que hoje nós estivemos aí no jornal, estava aí fazendo uma reportagem externa, eu cheguei bem em cima do horário, mas eu consegui preparar antes, né, Kari? E mandar os links, foi possível fazer um preâmbulo. Eu consegui escutar, inclusive, um pedacinho da conversa. Eu não acredito! Brincadeira. Do coral do autista, aí achei fantástico, viu? Cantar em vários idiomas. E a Kari também falando, o que nós precisamos é essa integração, viu, Edmar? Vamos tentar trazer essa conexão para cá também. Vamos mesmo. Eu vou passar o telefone da amiga que faz esse trabalho com crianças autistas e tem que ser por aí. Não pode cada um ficar numa gavetinha. Tem que haver integração. Chega de separar. Vamos nos integrar. Assim, por isso que o programa chama Integração e Cidadania, né, Kari? A ideia é exatamente fazer essa integração. Deixa eu ver aqui, hoje o Integração e Cidadania, em nossas redes sociais, como eu já disse, está sendo a nossa convidada Edmara de Freitas Soriani, fisioterapeuta, acupunturista, membro da Sociedade Brasileira de Reeducação Postural Global, com artigos científicos publicados na Europa, ativista dos direitos humanos e cidadania e voluntária na Associação Brasileira Adsoniana. Acho que é assim que pronuncia, né, Edmara? Conta um pouquinho. Correto, Paulo. Então tá joia. Pastora Kari, vamos lá. A senhora é a comandante desse programa. Ok. Gratidão, Paulo. Antes, nós vamos dividir em dois momentos. O primeiro deles, eu gostaria que, como você já leu, né, o currículo da Edmar, eu a chamo de Ed, mas que ela falasse principalmente dessa última associação, o que é, se ela quiser, mas eu acredito que sim, né? Adsoniana, né? Falei certo? Então, que ela falasse sobre isso, que ela se apresentasse mais, e aí depois nós partiremos mesmo para o tema, que é cidadania e direito de todos. Fica à vontade, Ed. Eu vou te chamar de Ed, eu gosto assim. Eu chamo Ed, Ed. Obrigada, Karen.
Eu sou uma das poucas pessoas vivas com hiperplasia de adrenal. Nasci com hiperplasia de adrenal manifestada. Na hiperplasia de adrenal, nós perdemos sódio, potássio, aldosterona e nosso eixo hormonal não funciona muito bem. Então, o paciente de hiperplasia de adrenal, ele pode ter a morte súbita. A medicação indicada é a hidrocortisona, que minha mãe importava na época para os Estados Unidos. Ficava quase a metade do salário lá, porque era uma medicação cara, importada. Cresci aos 7 anos eu já tinha 1,43, desenvolvi baixa estatura, um pouquinho de perda óssea. Os anos passaram, continuei tomando a medicação, sempre com muito sacrifício. E a minha tristeza é chegar hoje, aos 60 anos agora, e ver que ainda não temos a hidrocortisona fabricada no Brasil. A Associação Brasileira Addisoniana zela hoje por 1.200 crianças sobre a nossa guarda, distribuição de medicamentos e uma carteirinha de identificação. Por ser uma doença rara, quando chegamos no hospital, o médico não sabe o que fazer. Nós temos que tomar a hidrocortisona na hora, no soro. A Associação Brasileira Addisoniana abraça o Brasil inteirinho. Por incrível que pareça, o Paraguai tem a fabricação da hidrocortisona e o Brasil não. Às vezes perdemos algumas crianças, o que é extremamente lamentável. Nós vivemos um outro Brasil, uma outra época. Temos que ter o cuidado com todos. A doutora Adriana Fadel é a nossa presidente, temos uma rede de apoio, mas não recebemos apoio nenhum do governo. Cada um paga um kitzinho, R$10. Às vezes o frete fica muito caro para mandar para Amapá, Acre. Então, há necessidade da fabricação dessa medicação no Brasil. Nossa luta é grande, todos os dias, o que é simplesmente, às vezes, uma diarreia para uma pessoa, para mim, que tem hiperplasia de adrenal, é mais complicado, que eu perco muito mais sódio e potássio. Uma extração de dente, eu tenho que tomar muito mais corticoide, tenho que dobrar a dose. E para as criancinhas, então, é difícil. Temos cartilha a ser distribuída a todas as cidades que precisarem, nós temos todo o material em PDF. Esse é meu grito de emergência. Obrigada, Kelly. Imagina! Isso, Paulo, é interessante, né? Eu não conhecia essa doença, vim conhecer com você, nunca imaginei. Você já conhecia, Paulo? Não, inclusive na hora que a Ed estava falando, eu já fui buscar a associação aqui, eu acho que é essa mesmo, né? É essa mesmo, Paulo. E eu fui compartilhando para as pessoas que estiverem nos assistindo, inclusive um site muito bem montado, né? Falando um pouquinho sobre a própria associação, sobre as doenças, o kit de emergência. É fácil de entrar. Eu vi aqui que tem uma ala de fazer login, provavelmente deve solicitar um cadastro, né, o Ed? Provavelmente. Solicita, manda o prontuário e a gente atende. Muito interessante. Está aqui já, para quem estiver nos assistindo e nos acompanhando, né? Eu vou passar para quem está no rádio, né? Porque aí não tem como estar vendo, aba de som. A Badson. Que é 2Ds, tá, gente? Isso. Eu tô falando, né? .org.br. Então, é Abad de som. É ABADDISON.org, de organização, né? org.br. Tá ok? Então, para você que está nos acompanhando pelo rádio, é só digitar e você vai também conhecer um pouquinho essa associação. Achei fantástico aqui a disposição do site, muito fácil de navegar também e orientativo, né? Está aí na sua tela também para você, se quiser acompanhar, vou colocar na tela, Associação Brasileira, tem uns banners também, os próprios banners são intuitivos, ele vai te intuindo a fazer a navegação. Muito bem, Kari, tá dado o recadinho.
E o que te levou, Ed, a fisioterapia, né? Porque você explicou como funciona essa doença, né? O que acontece. E sabemos que fisioterapia não é fácil. A gente que recebe Não. só por Então, por que você Olha, fez por isso? não. Eu sempre gostei de cuidar. Meu olhar sempre foi de cuidar, tanto na área de pedagogia, que eu gosto de ensinar as crianças, mas era a área mesmo de cuidar, de acolher, de tornar a pessoa a ter a sua independência. Uhum. E as Que coisas eu foram chamo na igreja. caminhando. Você ensina a pescar. Oi, pode falar, Karen, perdão. Eu disse assim, você gosta de ensinar a pessoa a pescar, não dar o peixe. Tipo, eu acredito numa frase em inglês que é um chavecão. You can. Você pode, sim. Como nós vamos fazer isso? Há várias vertentes. Mas que você pode? Você pode. Tanto que o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, era portador de doença addisoniana. Ele só parou de trabalhar porque, na época, não tinha mais condições. Um monte, Paulo, Abraham Lincoln e outros. Abraham Lincoln também? Era. Puxa. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, têm alguma doença, mas que nada impediu de progredir. É esse olhar de cidadania que eu quero colocar. Vamos, você pode, claro que pode. Como podemos fazer isso? Sim. Vamos todo mundo juntos. Exatamente. Sair da casa, procurar algum lugar. Todo mundo tem direito a todas as atividades que ela deseja. Então, vamos procurar fazer isso da melhor maneira possível. Concordo. E aí, Paulo, que nós adentrando já essa fala dela, eu quero começar um pouquinho para a gente falar, né, dessa ideia de cidadania, direito para todos, com 3 casos que foram bem chocantes, vamos dizer assim, né, nesse começo de semana do Brasil. O primeiro deles, eu acredito que poucas pessoas sabem de uma criança, nós vamos falar de direitos, né, um pouquinho de leis, de cumprir essas leis, de cada um entender que tem direito. Todos nós temos os nossos direitos. Mas aí eu pergunto, onde estão os nossos deveres, também como cidadã e cidadão? O primeiro deles de uma criança de 5 anos que ela estava com o pai, Paulo, não sei se você viu essa matéria, ela estava com o pai na garupa da bicicleta, de 5 aninhos, e, infelizmente, estava andando, de repente, o pai não sentiu mais a mão da criança. Quando ele olhou para trás, ela tinha sido, vou falar mesmo para você ouvinte entender, decepada o pescoço. Eu sei que é hora do almoço, mas é para a gente falar um pouquinho sobre isso, direitos e deveres, né? Cidadania para todos, direito de todos. O que aconteceu? Ela foi decepada por uma linha de cerol, né? E isso acabou com a vida dessa família. E aí eu questiono, sendo que o cerol é proibido, já foi proibido. Então, para a gente entender um pouco, falando de direito é para todos, mas e o meu dever? Não é? Outro caso desse anestesista. Gente, a mulher numa sala de parto, que loucura, como é que pode? Como que eu me declaro cidadão fazendo o que aquele cara fez? Aí vocês podem falar, mas é uma doença, pastora? Gente, então, se é uma doença, como que não é detectada? Como, sabe? Que direitos? Quer dizer que nem numa sala de cirurgia hoje eu tenho segurança, e parabéns para essa equipe que denunciou. O outro caso, aqui nem defendendo o partido, nem A nem B, mas o meu direito de celebrar, de viver a minha vida. Quer dizer que hoje eu não posso fazer uma festa temática porque chega outro para provocar e não se satisfaz, vem lá, me dá um tiro porque eu sou agente penal, eu posso. E aí a gente se questiona, cidadania, direito para todos. Que cidadania que nós estamos vivendo? Que cidadãos que estamos sendo? Né? Às vezes a gente briga por coisas que não são nem nossas. Político, eles estão levando a vida deles. Né? Essas leis do cerol. Meu Deus, será que não há fiscalização? A saúde, como que
que nós somos tão vulneráveis assim como esse médico, que isso para mim não é um médico, é um monstro, né, esse anestesista. Então, eu gostaria, eu nem combinei isso com você, mas de deixar esse leque para a gente pensar e você aí falar mesmo dessa cidadania, direito para todos. Fique à vontade. O maior direito que tem é o direito à vida e o respeito próprio. No caso do cerol, não deveria ser permitido vender cerol em nenhum lugar. Achou, tem cerol, lacra, acabou. O comerciante vai sentir no bolso. Acabou. Tal lojinha está vendendo cerol, lacra. Fechou, não abre mais. Tira o registro de comércio de 50. Quero ver quem vai abrir. Quem estava soltando esse cerol? Um adolescente. Aplica uma pena nele. Não é, ele é adolescente, ele vai pagar essa pena sim. Parar com essa coisa. Ah, ele é adolescente, ele tem a consciência de que ele está usando e que ele pode matar uma pessoa. Sim. Então, aplica uma penalidade nele, sim. Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer alguma coisa, mas não existe nada sem um retorno. Não podemos permitir que alguém solte um cerol sabendo que ele pode matar uma pessoa. Todo mundo fala, é férias. Solta uma pipa normal. 99 solta normal. Por que só um vai soltar com cerol? Sabendo. Põe, é extremamente proibido usar cerol. Se você usar, a sua penalidade será essa. Ponto. E aplica a lei. Não tem condições mais de ver motoqueiro, criança. Gente, aqui tem que ser regras têm que ser cumpridas. Porque a pessoa está tirando a vida da outra. Se a criança de 8 anos usou cerol, o pai dela vai ser responsável por ela. Que usou o cerol. E acabar, não dá. É mutilação de mão, é mutilação. Chega no hospital da minha cidade direto com criança degolada. Então, não dá mais para permitir. Aplica uma lei, pega todo mundo que está usando e acabou. É só aplicar a lei. Não dá mais para suportar, que é a vida de uma criança que foi tomada, foi roubada essa vida. Foi roubada. Triste. Nada justifica. Nada. O pai na bicicletinha dele, carregando a menininha, e vinha um cerol e cortar a cabeça da menina, isso é crime para mim. Eu encararia, se eu tivesse alguma autoridade, como crime. A mesma coisa que dar um tiro ou dar uma facada. Isso não é só o cerol. Põe o cerol como uso de crime. Acabou, não vai ter mais. Não é proibido o porte de arma? Para quem não tem licença? Então põe cerol. Usar cerol é crime e ponto. E aplica a pena. Não dá. O médico, provavelmente, o mínimo que tem que ter é caçar o diploma dele. Parabéns à enfermagem que gravou tudo. O pessoal filmou, corta o diploma dele, se ele é doente, se ele não é, ele procura o tratamento dele. Mas voltar para a medicina, não tem mais jeito. Nunca, é verdade. Não tem. Foi filmado, foi mostrado. Ele é realmente culpado? Constatou? Corta o diploma dele e isola, gente. Não pode mais. E porque isso, para mim, já é barbárie. É coisa que não tem uma explicação. Não cabe na minha cabeça. O cara está atendendo num centro cirúrgico, alguém que está anestesiada, um estupro desse. Não tem mais. É a lei. Caça o CRM, interna ele numa clínica, ele trata e acabou. Não tem, está tirando a oportunidade de um outro profissional bom trabalhar. Quanto profissional bom não quer trabalhar, quer exercer sua profissão? E às vezes está sem a chance. Não é, quando eu falo é para todos mesmo. Vamos lá, essa menina que foi morta,
Se ela fosse filha de alguém muito importante na vida, alguém já teria tomado uma providência. Sim. Mas não, é uma pessoa simples, é um senhorzinho de bicicleta. É isso que me incomoda muito. Quando eu falo cidadania para todos, tem que ser para todos mesmo. Para a menininha que está lá com o pai dela da favela, quanto a outra que está lá no seu clube fazendo equitação. Isso é direito à vida. Eu não estou pedindo muito, é só o direito à vida. Ninguém questionou se a menina é isso, se a menina é pobre. Não, ela tem o direito de estar viva. Não é justo vir com o cerol. Tanto faz o A ou o Z, o direito é para todos. Amanhã pode ser eu que estou andando aí na rua, alguma coisa, vem uma linha de cerol e eu não sou ninguém também, ninguém vai estar nem aí para mim. Agora, as coisas passam a acontecer quando passam a acontecer lá em cima. Então, tem que ser justiça para todos. O cara é médico, cometeu essa barbárie, tchau para ele também. Agora, o que eu não aceito, por exemplo, é essa discriminação na legislação. Tem que ser punido, cerol é crime, sim. Põe o valor como se fosse alguma arma de alto calibre. E proíbe. E eu fiquei pensando em mim, sabia? O quanto eu já andei, já viajei sozinha nesse Brasil. E, nossa, eu passei muito mal com essa notícia, Paulo. Eu confesso que eu fiquei... Não dói na gente? Eu sou sozinha. Eu me imaginei no lugar... Eu não enxergo, gente. Eu sou cego. Né? É uma menina, o pai enxerga, coitado. Gente, é uma coisa louca. Eu fiquei muito mal com essa notícia. Olha, eu fico assim num estado, sabe? Eu fiquei imaginando a cena, o pai e a menininha, o desespero dele, gente. Sim. Não cabe, não cabe. Então é direito para todos. Todo mundo tem direito à vida. O cara entra lá e mata o outro. Porque não é do meu partido. O que está acontecendo nesses dois polos tão antagônicos no nosso Brasil? A gente tem que voltar alguma coisa para melhorar aqui, não para piorar. Porque vai piorar. O cara, de repente, ele acha que ele tem o direito, por ele ser uma agência, e vai lá e mata o outro. Dói. Paulo, há quanto tempo você está vendo as notícias ficarem mais agressivas? Olha, é triste, viu? Eu estava vendo e vindo aqui um filme na minha cabeça que há umas 2 décadas atrás eu estava trabalhando numa TV regional aqui em Pirassununga e quando vi essa questão de estupro aí, a primeira reportagem policial que eu fiz foi exatamente isso, um rapaz aí também menor acabou estuprando uma garota, matando, de 12 anos. Depois eu entrevistei o rapaz e, né, fazendo a pergunta, eu bati nela, eu fiquei com medo que ela fosse contar e eu matei ela, sabe? Como se fosse assim, sabe? Passou uma barata aqui, eu matei. Não sei, sabe? Esse mundo tá estranho. Deixa eu registrar aqui, ó. Ana Cláudia Marques, bom dia. Nunca tinha ouvido falar disso, que é a doença que você estava falando no começo. Da hiperplasia de adrenal. E o Rogério diz o seguinte, o Cristiano, bom dia, meu amigo Paulo, a todos. Tá me passando um bom programa para vocês, forte abraço. Mande um abraço para a Isabela, que ela também está assistindo vocês. Um abraço. Isabela. A Billy Cortez, lá em Londrina. A Billy Cortez, ela também trabalhou comigo, né, nesse período na TV. Nesse período não, que ela fez um pouco depois, mas ela também acompanhou bastante. Billy Cortez, ela estava assistindo a gente em Londrina, viu, Ed? Os crimes acontecem sempre porque tem aplicação da lei. A lei tem muitas saídas, quem julga tem que aplicar. A lei existe, mas não se cumpre, e é um fato. E na hora que você estava falando, eu lembrei de Sócrates, o filósofo, só sei que nada sei, a famosa frase que atribui, e é por aí mesmo, em relação à doença, em relação a essa criminalidade, não dá para entender
como é que um médico, na hora do parto, de uma cesariana, vai estuprar a mulher? Pede para o marido sair da sala ainda, né? Uma coisa assim inenarrável, não dá para falar, não dá para. Não sei. O que a gente faria? Fala, eu sou contra a violência, mas se você está lá e a sua esposa que está. Eu não sei se não haveria algo pior. Né? É muito triste. Imagine você passeando com a sua filha na bicicleta, e eu fazia muito isso, viu, Ed? Aqui em Porto Ferreira. Meu filho hoje está com um pouco mais de 5 anos, né? Ele já está com 29 anos. Mas eu andava muito com ele na cadeirinha ali na frente, no guidão. Falei, imagina só você indo de passear de bicicleta e de repente é decepado. Não tem como. O Rogério faz mais uma colocação aqui. Faz tempo eu estava andando de cavalo, cortou a orelha do cavalo. Você acredita? A minha sorte que pegou no cavalo, senão tinha cortado o meu pescoço. Deus livrou Paulo. Mas vocês teve que curar ou tem que mudar ali. O cavalo, né? Deu para curar o cavalo. Meu Deus! Foi a orelha do cavalo. Quer dizer, e isso vem acontecendo e as coisas, infelizmente, né, a sua colocação vai, fecha a loja, caça o vará, mas infelizmente vê jovens que eu falo, que ainda não completaram 18 anos, né, porque hoje não pode trabalhar com 10. Eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos, eu já entregava jornal aqui, mas agora não pode. Jovens aí de 16, 17, 18, na rua, eles esticam a linha e fazem ali o cerol como se nada tivesse acontecendo. Sim. Isso em vários bairros da cidade, né? E às vezes passa aí uma viatura, a polícia pega, apreende o material, a polícia sai, vai embora, eles voltam a fazer de novo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fazem em via pública. Infelizmente, o que a Billy falou é exatamente isso. Não, as multas não têm aplicabilidade, não se aplica as multas. Se sabe, existem leis, mas ninguém faz nada. Né? Mas é menor de idade, eu não posso fazer nada. Lógico que pode, existe a lei para menor de idade também. Né? O Estatuto da Criança também protege, mas também tem a aplicabilidade de sanções que podem ser aplicadas. Infelizmente, não se fazem. E a Billy fala mais uma vez aqui. Desculpe minha franqueza, este anestesista deveria ser rolado no mel e colocado em cima de um formigueiro para ele se formigueiro é pouco, dá umas abelhas logo, uns marimbondos. Marimbondo. Se a gente for ficar falando, a gente vai discutir, porque tá difícil, viu, Ed e Karen? Não, tem que aplicar a lei. Isso vale a nível municipal, estadual, federal. Prefeito, cadê aqui, ó? Chama para você, prefeito. Nós não queremos mais menino morrendo com cerol aqui. O senhor é candidato a alguma coisa aí? Então, vai. Acaba com isso na cidade. Porque a vida de uma criança, gente, ou a vida de qualquer pessoa, ou de um animal por cerol, não tem cabimento. São leis que vão se tornar municipais, né? Dá para fazer, né, alguma coisa, faz sentido. Dá sim, o cara que tiver olha, tanta lei já foi mudada, já foi incrementada, já fizeram tanto, mas essa daí do cerol tem que acabar com isso em cada cidade, não dá para admitir mais morte, porque a gente está virando fumante passivo para tudo. O que era, de repente, um absurdo, está tornando a normalidade. Isso não está legal. Você adentrou um ponto. Hoje eu não estou gostando disso na minha vida. Sim. Tudo é normal. É uma normatização do errado, né? Hoje é normal normal ser errado hoje, infelizmente. E se a gente for fazer alguma indagação ou cobrar, a gente é punido, porque eu estava conversando com uma pessoa que eu não vou nem identificar bairro, nada, por conta da pessoa também não ser identificada.
Mas houve casos aqui de pessoas, infelizmente, né, usuários de entorpecentes, que na madrugada, sabe, fazendo transtorno, jogando pedra na casa do vizinho e quebrando. A polícia vai, passa, fala: "Oi, não pode", a polícia vai embora, eles voltam a fazer. "Ah, mas é menor, não posso levar". Gente, e como é que nós vamos fazer então? Se os órgãos, né, competentes. Eu não gosto muito de usar o termo competente, porque o que parece que tem tudo menos competência para fazer alguma coisa, né? Mas os órgãos responsáveis para coibir esse tipo de atitude não fazem. E quando faz, vai na outra esfera que, mas eu levo, o juiz solta, porque vai para o genitor, enfim. Até quando vidas serão ceifadas por inaplicabilidade das legislações vigentes? Porque lei existe, infelizmente. A vida tem que ser promulgada cada vez mais. Fala muito, essa abrangência tem que ter uma coesão. As pessoas têm que saber o limite dela. O cara está fazendo um barulho depois das 10 horas, ele tem que diminuir o barulho dele, sim. Falta a gente voltar um pouquinho e exigir. A polícia não tem mais aquele poder de polícia, foi tirado, mas tem que falar para o cara, não, você não vai fazer mais isso, não. Ele está fazendo barulho, ele está fazendo... Eu moro no centro da cidade. Aqui à noite eu não posso sair. O que eu andava a pé das 7 horas, então a gente tem que voltar e ficar dentro de casa. Por que não dá? Cadê a nossa liberdade de ir e vir, que acabou? A gente sai hoje, sabe se volta? Essa moçada do bem está tudo em casa. Eles não, o pai tem que levar, tem que esperar, voltar. Cadê a liberdade que eu tinha na minha adolescência de ir para uma festa de ônibus e voltar de ônibus? Cadê essa liberdade que hoje se fala tanto em liberdade, liberdade? Cadê a minha liberdade? Não posso mais. Não existe mais. Então, agora é muito livre? É muito livre. Mas como eu vou na casa de uma tia minha, pego um ônibus e volto às 9 da noite e venho andando para o meu apartamento a pé? Não dá. Então, essa liberdade ficou um pouco perigosa para mim. Olha, a gente está falando de violência, quer dizer, não sei nem se... Bom, enfim, é importante a gente lembrar, a Karen trouxe 3 reportagens aí falando, olha o que aconteceu ontem aqui em Piracicaba, pertinho da gente, né? Sim. Discussão termina com troca de tiros e 2 mortos em avenida de Piracicaba, no trânsito, sabe? Né? 2 pessoas morreram e uma ficou ferida após uma discussão em Piracicaba, segunda-feira, né? A Polícia Militar começou por volta de 5 horas dentro de um carro, 5 homens estavam dentro de um veículo na avenida, não se sabe o motivo da discussão, discutiram e tiros e 2 mortos no trânsito. O brasileiro, Paulo, não tem maturidade para possuir armas. Nunca teve. Não tem, Karen, concordo perfeitamente. O brasileiro não tem maturidade para consumir armas. O brasileiro ele é muito explosivo, né? O brasileiro, infelizmente, é imaturo para esse tipo de situação. E eu me admiro o governo não perceber isso. Bom, mas deixa isso para lá, né? O governo também é imaturo. Mas, assim, as pessoas não têm maturidade para usar armas. Gente, nós passamos um processo pandêmico. Todo mundo já era estressado. Depois dessa pandemia, tudo mudou. Quem pegou Covid não é mais o mesmo. Gente, eu acho que é para a gente começar a refletir também. As pessoas que pegaram Covid não são mais as mesmas. Não adianta dizer para mim que não. Não. No entanto, que os médicos falam, a dieta entende muito de saúde, mais do que eu. Sabe que tem que tomar um monte de vitamina. As pessoas que pegaram Covid se tornaram pessoas completamente esquecidas. Se ela não tiver uma agenda, Paulo, não flui, elas não lembram, não adianta. Então, assim, o mundo já era agoniado, né? Já era explosivo, já era estressante. Com essa pandemia, piorou mais ainda. O Brasil, né, teve todo aquele desarmamento naquela época que eu era criança, eu fui contra aquilo, eu acho que não deveriam ter feito aquilo, né? Porque
O que aconteceu? Deu arma para o bandido se achou o dono do pedaço, já se achava naquele tempo, mas se achou mais. Agora estão querendo voltar uma coisa que não adianta, gente. O brasileiro perdeu a noção. O brasileiro perdeu a maturidade de armas. O brasileiro não pode ter arma. A própria polícia, eu acho que deveria fazer um exame mais profundo sobre se o policial com relação à arma, porque surta. Quantos policiais a gente sabe que surta e fica tudo em off? Né? Então, o brasileiro não pode ter arma. Eu tenho que falar do Brasil porque é o país que eu moro. Vê lá nos Estados Unidos, o cara resolve atirar, mata todo mundo. Né? Então, assim, imaturos. O ser humano é imaturo para armas, na minha percepção. E aí entra o direito da vida, né? Direito, cidadania para todos. Aí pode falar, pastora, mas eu quero ter uma arma. Ok, problema seu. Então, vai lá na polícia, faz o porte, se você conseguir passar. O problema no Brasil é que tudo é um jeitinho brasileiro. Ah, vai lá, dá um dinheirinho pro fulano. Eu vi um amigo meu que é polícia. Gente, a luta que foi para esse homem comprar uma arma pelo correto. Ele levou dias para essa arma chegar. Dias. Teve que não sei para onde, depois passar não sei por onde. E olha que ele é policial aposentado. Ele só queria uma arma melhor para poder trabalhar no serviço dele lá como segurança. Agora o bandido, ele pega a arma como se ele pega uma balinha. Então. Deixa eu fazer mais uma colocação. A Billy fez até uma colocação, aí a Ed pode contribuir respondendo para a Billy Cortez aqui, ó. Até quando vamos ter que aceitar essa realidade de terror moderno? Terá que Jesus Cristo voltar para resolver esta verdade? O ser humano, em seu berço esplêndido, não se incomoda em fazer nada, ou a política de eu não falo porque não quero problema para mim. Tá, aí ela fez uma... não vou me envolver não, né? Enfim, os que podem fazer não fazem, os que sabem fazer não querem. Ou seja, só Deus nessa causa, Ed? O ser humano não viu o poder da união ainda. Ele não sabe o poder que ele tem nas mãos. Ele não sabe que tudo é tocado porque as pessoas se unem. Quando o povo levanta a voz, um governante muda. Se o povo aceita, há toda a normalidade. Está na hora da população falar, não, o meu bairro não está assim. Tenho luto pelo meu bairro. Tem que ser melhorado aqui, sim. A escola não está funcionando bem. Tive uma reunião com as professoras. O que podemos fazer? Se a gente for esperar de Deus, ela não vai vir. Não adianta. O povo tem que se mobilizar e Deus ajuda. Agora, eu não posso esperar em nada, não. Se eu não fizer a minha parte, não vai acontecer nada. Nada, nada. País da Europa vai, o cara não foi legal, tchau para ele, aqui ele não volta mais. Fulano foi bom, volta. Agora a gente acostumou, não, mas vai melhorar ainda. Vai melhorar quando? Melhorou muita coisa, sim. Muita coisa foi melhorada. Mas eu estou vendo agora um retrocesso de pensamento e de acomodação das pessoas. Teve o Covid, que deixou as pessoas em casa, as pessoas surtam mais. Mas não adianta ficar esperando uma providência de Deus que não vai vir. Deus nos deu boca e olhos para falar. Ele vai ajudar, mas a gente tem que agir. Concordo, número, gênero e grau. Às vezes as pessoas têm muito isso, sempre colocar, não só para Deus, esperar pelo outro, né? Igual, infelizmente, nós estamos falando disso. Política. Quando o fulano entrar, vai melhorar. Será? E nós? Às vezes a gente não para nem para estudar quem é o fulano. Porque a gente vai naquele igual remédio caseiro, né? Fulano me disse que se eu tomar um chá de alho... Eu falo isso porque eu acho que a Ana Cláudia está assistindo, eu falei um negócio desse chá de alho, ela tomou, mas me xingou o resto do ano. Então, assim, fulano falou, se eu tomar um chá de alho, eu vou melhorar. Mas tá, o fulano falou, eu presenciei, eu melhorei, sabe? Então, a gente vai fazendo por causa do diz que me diz. A gente não para estudar. Nem tudo, não é que reluz é ouro.
Às vezes fala, a mídia falou. Peraí, a mídia falou. Você pesquisou? Né? Você foi buscar outros meios para descobrir se isso é real? Eu era muito assim, eu era muito desligada nessas áreas, Paulo. Aí depois que eu conheci o Gelson, aí né, o programa, eu me encontrei nessa sua área, aí você sabe disso, eu parei para pensar, nem tudo que eu assisto, que eu ouço, eu acredito. Né? Porque eu posso ser induzida de uma forma clássica. Né? O ser humano, ele é escravo. Nós nunca deixamos de ser escravo. Nós somos escravos do governo, nós somos escravos do trânsito, nós somos escravos. E como é que eu posso deixar de ser um escravo se eu lutar pela minha liberdade? É um movimento diário. Cada um no seu pouquinho. E formaremos uma multidão. Nós estamos aqui reunidos hoje, já é uma inovação. O cara chegar, eu sou candidato. Ah, é? Qual a sua proposta? O que já fez? O que fará? Gente, a nossa alfabetização está terrível. Sim. Nós vemos, hoje nós podemos ver universitários sem nível algum. Então, como vai chegar essa geração que está aí, na formação numa universidade? Um país sem escola não sobrevive. É o que eu falei, tem que dar de cidadania para todos, e deveres. Uma pessoa culta, um moleque que está estudando, ele não vai passar cerol para matar um amiguinho dele. É que ele já não foi na escola, já brigou com a professora. Ele sabe, o médico é um psicopata, alguém que tem que ser internado e tomar uma medida com ele. O cara atirou no outro porque ele sabe que isso daí não vai dar grandes coisas. A lei tem que valer, como ela já esteve presente nas escolas um dia. Professor chegar, ser bem recebido, aluno aprender, mostrar a tarefa. Senão a gente vai comer bola mais uma vez. Só que agora o preço de comer essa bola vai sair caro. Gente, eu falo que o ser humano, nós brasileiros, precisamos observar muito a nossa caminhada. Nós temos filhos, né? Eu tenho filha de 10 anos. A tecnologia é muito boa, mas é preocupante, né? Porque dá liberdade para tudo. Né? O Google, eu falo que o Google é uma é uma internet de ninguém. Porque no santo Google, você encontra tudo, até o que você não quer. Mesmo você sem querer, você acaba encontrando. Né? Então, assim, eu digo que hoje nós não estamos vivendo uma liberdade, nós estamos vivendo uma libertinagem. Eu falo isso porque do Google. Eu peguei um tablet aqui para fazer uns testes e não me adaptei. Gente, eu coloquei um negócio no Google, saiu outra coisa, eu fiquei quase louca, porque eu não sabia apagar. Falei, gente, o que as pessoas vão pensar de mim? Não era isso que eu queria. Aí eu vou lá na Apple, né? Ou é uma luta para eu conseguir o que eu preciso. Por que eu digo isso? A segurança. Não estou dizendo que a Apple é melhor, mas eu acho que tem que ter regras. Regras. E o que falta no mundo, no Brasil, são regras. Regras. E aí você chega numa sala de aula, o professor vai corrigir seu filho, vem aquela mãe lá que, pelo amor de Deus, né? Ai, por que você não pode falar assim com meu filho? Por que eu não posso falar assim com seu filho? Então eduque ele em casa. Eu falo para a Radassa, se eu souber que você gritou com um professor, que você respondeu um professor aqui em casa, quando você chegar, você vai apanhar. Falo, e não estou nem aí para o conselho tutelar nesse ponto. Não sou eu quem pariu o filho. Porque se eu não educar meu filho, o conselho não vai educar. O conselho ele tem que cuidar daqueles que realmente necessitam. Não ficar chegando na sala de aula e falar que filho não pode... se você gritar que sua mãe te bater... Há uma diferença de correção e espancamento. Você tem que ligar no conselho. Uma vez a Radassa falou isso, menino, mas eu subi para as 11. Falei, então você liga para o conselho e manda ele vir te criar, te sustentar. Fala para o senhor juiz te sustentar, te dar do bom e do melhor. Então, aí que começam os erros. Na minha casa, eu não posso falar com meu filho, porque já existe uma lei que só vai
igual, mata um. Os direitos humanos, você até me desculpa, porque eu vi ele que você é ativista, mas os direitos humanos foram na casa daquela família que a criancinha morreu? Não foi. Mas eu tenho certeza que se alguém ativar, os direitos humanos vai estar lá com aquele adolescente que estava com a linha de cerol. E a vítima? E a família? E essa mulher que foi estuprada? Alguém vai lá, né? Vão lá, um psicólogo, vão tratar. E a mulher do Marcelo lá que morreu? Não estou falando de partido, estou falando da real. Alguém vai lá consolar aqueles filhos que perdeu o pai numa festa de aniversário por um infeliz de um homem completamente com distúrbios ou falta de vergonha na cara, porque aquilo ali para mim foi falta de vergonha na cara. E eu me questiono, sabe, gente? Que direito que nós estamos tendo? Que liberdade? Que acessibilidade nós temos como ser humano? Porque uma coisa é a acessibilidade da pessoa com deficiência, que eu luto muito, ainda faço pouco. Outra coisa é a acessibilidade do ser humano. Aqui, Paulo, eu vinha para o colégio sempre a pé. Fui proibida pelo meu digníssimo marido. Já sei, alguém vai pensar, nossa, mas já mudou, é machista? Não. Evitar assalto. Terrível. Eu não posso mais andar aqui a pé, fazer minha caminhadinha que eu gostava de fazer. Porque eu carrego alguns materiais, são coisas, né, de valor, caras mesmo. O Gelson não deixa mais. Não, meu bem, eu vou te levar, não dá. Uma vez eu fui na rua com a Radassa sábado, eu te juro, se eu tivesse sozinha, eu tinha pisado em cima do moço. Né? A sorte que eu estava com a Radassa. Mãe, cuidado, você vai pisar em cima do moço. Então, a gente não sabe mais o que fazer. E, infelizmente, nós somos escravos do governo. Do sistema. Do sistema. O Gelson melhorou um pouquinho aqui para mim, do sistema. Mas olha. Pois não. Não, pode falar, Paulo. Eu ia só fazer uma argumentação em relação a que ela falou de não poder ir, né, e vir, ir e vir, né, que é uma coisa tão natural, né, ir e vir. A gente não pode nem dentro do centro cirúrgico, que dirá ir e vir. Pois é. Mas no centro cirúrgico, a necessidade para a mulher, quer dizer, agora onde a mulher for, eu tô junto, filha. É assim. Né? Não dá. As coisas ficaram tão difíceis que a gente não sabe mais aonde é confiável e onde não é. Quem que pode imaginar que dentro de um centro cirúrgico, durante uma cirurgia, um parto, cesárea, Bom, deixa pra lá. Senão eu vou ser censurado aqui. Eu penso, como esse cara chegou, há quanto tempo ele faz isso? Não foi a primeira vez, né? Com certeza. Foi a primeira vez. Até que alguém de uma aí falou, opa, peraí, eu vou filmar isso daí. Gente, não tem uma coisa mais errada do que essa. O cara é formado. Ele é doente mental, que não trabalha. Então, o Gelson está falando aqui que já tem outras denúncias, Paulo. Já tem mais 3 casos. Tá vendo? Isso porque ele é recém-formado, viu, gente? Vocês lembram? Viram a matéria? Ele é recém-formado. Tem 3 casos. Vai saber o que esse cara fez nos estádios. Misericórdia. Nossa. Então, tem que desvendar. Eu acho que é com denúncia que se chega à realidade. E eu posso falar uma coisa para vocês, gente? Nós estamos falando de cidadania. E eu senti que essas enfermeiras, não sei se tinha médica também, né? Cirurgia, que não é que graças, mas Deus, ele faz umas coisas que no primeiro momento a gente não entende. Graças a esse episódio da Caixa Econômica, que as mulheres começaram a sentir que o Brasil vai mudar. A mulherada não vai ter medo, a mulherada não pode ter medo, nós não podemos ter medo. Não. E foi isso, eu senti que essas enfermeiras, elas não tiveram medo. Né? Porque se fossem outros tempos, né, tem que denunciar mesmo. E, então, eu falo que esse episódio da Caixa Econômica aí mexeu muito com o Brasil, Paulo. Né? E eu acredito que isso deu uma reviravolta, assim, uma guinada na vida das mulheres, de nós mulheres. Aí é o direito, né? Nem no seu próprio banco, você é funcionário do seu ambiente de trabalho, olha a cidadania. Eu não tenho direito de ser eu, porque eu sou molestada, eu sou, né, vamos dizer, perseguida por um chefe que se acha acima do bem e do mal. Por quê? É o presidente da Caixa Econômica. Olha a cidadania. Que país, né, que estamos. Que mundo, né, na realidade. Que não é só aqui. Que mundo. Infelizmente, né, todas as pequenas conquistas, seja em qual esfera for, principalmente
no quesito mulher, todas elas foram conquistadas a custo de derramamento de sangue, as trabalhadoras no incêndio, enfim, todas as conquistas foram a custas de muita luta, muito sofrimento, e nós estamos em pleno século XXI, né? E não conseguimos ter aí uma sensatez, quer dizer, é inadmissível um país guerrear com o outro, gente. Nós estamos falando de Rússia, de Ucrânia, quer dizer, isso o que a mídia dá a proporcionalidade, né? Fora os outros grandes acontecimentos, outros menores, mas tudo se quer muita luta, muita briga. Acho que estava na hora que o diálogo deveria prevalecer. É melhor, né, a gente ter um diálogo, conversar. Olha, que tal assim, daquele jeito? Mas não, tudo para se conquistar tem que ter morte, tem que ter derramamento de sangue. No caso do Serol, não é a primeira vez. Quantas vidas já foram ceifadas? Eu não sei quanto mais precisarão ser ceifadas. E vou fazer uma observação aqui, Ed e Kari, em relação não a isso, mas a acidentes em vias de trânsito. E eu lembro uma vez aqui no Trevo de Porto Ferreira, a Kari conhece bem aqui a entrada, teve acidente, já teve motociclista que morreu, já teve... Aí vai falar para fazer, né, uma nova rotatória, não justifica, porque o número de mortes dentro da estatística não justifica, quer dizer... Primeiro você tem que morrer bastante, aí, bom, agora morreu bastante, então agora vamos fazer o mutirão, agora vamos fazer a rotatória, agora nós vamos... Porque enquanto não... Você está vendo que vai acontecer, só que você não faz o preventivo, você tem que esperar morrer bastante, depois que morrer bastante, aí faz, né? Infelizmente, é o que acontece. Quantas vidas mais serão ceifadas para que se tome algum tipo de providência? Tá difícil. Né? Falando em tá difícil, quinta-feira agora teremos mais um bate-papo com os professores, justamente por conta disso, viu, Ed? Fechamento, escola, de municipalização, voltar para a estadualização, e parece que não está tendo um consenso entre a classe, então a gente está conseguindo. Semana passada nós tivemos aí um bom diálogo com os professores, porque senão não adianta nada. O gestor, ele acha que tem que ser e faz. Os que são prejudicados, se não se posicionarem, vai dar um entendimento, não, tá bom, eles não falaram nada que tá ruim, não, precisa falar, o gestor tem que saber que aquilo que ele está fazendo não está atendendo a necessidade, nem dos alunos, nem dos professores, ponto, né? Porque senão eu falo, vamos fazer assim, se todo mundo concordar, vamos fazer mesmo que isso prejudique alguém. 11h57, Kari. Ed, eu quero te agradecer por essa oportunidade, pela doação do seu tempo, e você vai voltar, porque nós vamos falar sobre cidadania e saúde, né? E precisamos falar bastante sobre isso. Então, gratidão pelo seu tempo, pela sua oportunidade. Paula, eu vou encerrar, porque ela vai ler um poema, ela pediu para mim, ela vai encerrar. Perfeito. Então, o poema dela é uma oração. Então, gratidão mesmo, Ed, gratidão você, ouvinte, gratidão, Paulo Carvalho, que saudade de você. Quem sabe um dia eu dou um pulo em Porto Ferreira, eu creio que vou conseguir fazer isso. Um beijo para vocês, Paulo. E aí, Ed, você vai ler o seu poema, né? Vai encerrar com ele, né? Ed? Liga o microfone, Ed, você fechou ele aí. Não, ele não está funcionando. Opa, fechou de novo, agora sim. Abriu? Abriu. Então tá. Chama Entre Paredes de Hospitais. Paredes de hospitais já ouviram mais preces honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico homossexual. Uma médica patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI você vê um judeu cuidando de um racista. Um policial e o outro presidiário. Na mesma enfermaria, ambos recebem os mesmos cuidados. Um rico paciente na espera de transplante hepático para receber o órgão de um mendigo. São nessas horas que o hospital toca na ferida das pessoas, que universos se cruzam com todos. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes,
só aparece no momento da dor ou na ameaça real da perda definitiva. Hospital, o local onde seres humanos se desnudam de suas máscaras e mostram como são em sua verdadeira essência. Em nossa vida passa rápido, não brigue com pessoas em vão, não critique tanto beije mais seus amores, não se preocupe tanto. Ame a Deus e sua família e seus amigos. Ore, reze por aqueles que você nem imagina merecer. Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano. Quando tiver dinheiro, quando o amor chegar. Quando você achar que está tudo perfeito, não estará. O ser humano não consegue atingir isso por aqui, porque simplesmente não foi feito para completar aqui. Aproveite e ame mais. Perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente e deixe todos os restos na mão de Deus. Assim seja, é assim que deveria. Amém. Obrigado, viu, Ed? Obrigado, pastora Karen. Vamos lutar juntos, vamos chegar. Karen, obrigada, Paula. Imagina. Bom, vamos ter outras oportunidades para a gente bater um papo. A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão e eu sigo aqui o Abordagem Regional. Vamos estar aí mais um bate-papo interessante. Grande abraço e até a próxima semana, Karen. E a Ed, qualquer dia desse a gente se encontra. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Amém. viu? Obrigada, Paulo. Obrigada, Karen. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Muito bem. Encerramos aqui a nossa transmissão. Vamos para um breve